Ora, um bom dia a todos os presentes, mas também aos ausentes, que certamente nos estarão a acompanhar via internet. Não sei se o nosso irmão Adolfo está presente, ao Rubem, e a nossa irmã Diolinda. É para eles a minha saudação, também a saudação aqui da igreja em Oiã. Que o Senhor também os alcance por meio da sua palavra e os abençoe. E aos demais irmãos que porventura nos estejam a acompanhar na manhã deste dia. Eu convido os irmãos a fazermos duas leituras da palavra de Deus. A primeira, não que tenha que ser esta a ordem, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e vamos ler somente 2 ou 3 versículos deste capítulo. Eu depois convido os irmãos a fazerem a leitura do capítulo no seu todo, está bem? Eu não vou contextualizar, para isso há necessidade de vocês depois fazerem a leitura deste mesmo capítulo em vossas casas. Atos 17, 30, 32, e diz assim a palavra de Deus. Versículo 30. Paulo está em Atenas e vemos aqui o seu discurso no Areópago. E é neste contexto que o apóstolo fala da seguinte forma: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disse deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. E outros diziam, acerca disso, te ouviremos outra vez. Então, uma segunda leitura, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ler no capítulo 15, somente os primeiros 4 versículos. Depois iremos fazer mais algumas considerações na base deste capítulo, mas vamos ficar somente com a leitura dos primeiros 4 versículos. Diz assim o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos-lo tenho anunciado, senão é que crestes em vão. E o que é que consta este evangelho que ele anunciou? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ficar somente com estes 4 versículos e vamos ainda curvar as nossas cabeças, vamos chorar. A Ti, Deus Santo e Pai Celestial, recorremos, porque, Senhor, quando nos vemos ao espelho da Tua glória, Senhor, nós nos sentimos tremendamente insignificantes. Mas foram estes seres insignificantes que Tu amaste de tal maneira. Foram estes seres insignificantes que o Teu amado Filho amou de tal maneira também. E de um modo particular amou a sua igreja ao entregar-se à morte e morte de cruz. E agradecemos-te por nos teres tornado membros desta Tua igreja. Sem haver qualquer dignidade da nossa parte, em Cristo Jesus, Pai, Tu nos tornaste dignos e aceites por Ti no Teu amado. E hoje nos dás este privilégio de podermos considerar as Tuas coisas
E quão grandes são as tuas coisas, quão tremendas são as tuas coisas. Senhor, como o mundo na sua cegueira perde esta glória ou esta tua glória. Mas, Senhor, tu nos tens dado a usufruir desta tua glória, um pouquinho desta tua glória, porque sabemos que o melhor ainda está para vir. E então, Senhor, que tu abençoes este nosso encontro, ao meditar na tua palavra, que o teu Espírito fala aos nossos corações e os transforma. Se houver essa necessidade, nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira passagem que nós lemos fala-nos de uma cidade chamada Atenas. E aqui temos um texto de uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja, aos santos em Corinto. Atenas, Corinto, todos sabemos que fazem parte das duas cidades da atual Grécia, não é? E certamente a da Grécia Antiga também faziam, mas estão separados, mais coisa menos coisa, entre Atenas e Corinto, 83 quilómetros. Se calhar a distância semelhante àquela que nos separa Oiã do Porto, não é? A distância não é muita, faz-se. E hoje, com as condições que há, fazem-se rápido esse trajeto. Mas no tempo do apóstolo Paulo, eu vou fazer uma introdução, vai ser um bocadinho longa, mas espero que compreendam. Isto é para tentarmos compreender exatamente o que eu pretendo dizer. Túmulo vazio, Cristo ressuscitou. No tempo de Paulo, pois, estas cidades estavam sob o domínio do Império Romano, como também sabemos, não é? Eu não vou dissertar muito sobre esse assunto. E estas cidades também fizeram parte do trajeto de Paulo na sua segunda viagem missionária. Esteve em Atenas, como vimos, e também esteve em Corinto. Foi ali que o Senhor lhe disse: olha, eu tenho aqui muita gente nesta cidade. Fala, não temas. E cidades, pois, em que a idolatria, ou a superstição, como queiram, ou a religião, se misturava com a sabedoria e a filosofia humana, ou seja, assim chamada ciência, naqueles dias. Havia uma mistura incrível, não é? Atenas, os filósofos, localidade dos filósofos, mas tanta superstição como... Por isso eu vos convido, de novo, eu reforço essa ideia, a fazerem a leitura daquele capítulo. Havia uma mistura, exatamente, de idolatria e sabedoria, ou ciência, ou filosofia humana. E o contexto depois dá testemunho disso mesmo, depois queiram analisar. Paulo chega a Corinto no ano 50 da nossa era, chamada assim cristã ou comum, e ele ali, em Corinto, pregou exatamente a palavra de Deus. E muitas pessoas daquela cidade se converteram. E daí ter nascido aquela igreja local, onde aqueles que se convertiam se reuniam exatamente para ouvirem a palavra de Deus e de alguma forma também, ou de alguma forma nada, e poderem cultuar exatamente ao Deus vivo que eles agora tinham abraçado. Paulo esteve junto a esta comunidade durante um período de ano e meio. Chegou ali e permaneceu ali durante um período de ano e meio. E permaneceu ali não para conhecer somente a cidade, mas sabemos que toda a sua ação no ministério foi divulgar exatamente a mensagem de Deus. Aquela mensagem que até aqui ele tinha recebido da parte do Senhor. Recebeu depois, posteriormente, outras revelações, mas o apóstolo Paulo foi falando exatamente aquilo que ia recebendo e também através do conhecimento que ele tinha das Escrituras proféticas. Não é? Por isso é que naquele Corinto nós lemos segundo as Escrituras.
Porque as Escrituras proféticas já falavam exatamente sobre Cristo, sua morte e sua ressurreição. Nada era duvidoso, mas nós certamente irei voltar a abordar esse assunto. Então estive ali aproximadamente ano e meio e nós lemos para confirmar, Atos 18, 11, temos exatamente esse versículo confirma este tempo que ele esteve ali naquela cidade. E durante esse período, ele ministrou-lhes, pois, a palavra de Deus, a revelação, pois, que ia recebendo o Senhor. E depois seguiu outros destinos, como sabemos. Vejam, analisem as viagens missionárias do apóstolo Paulo e as localidades que ele visitou, onde ele esteve. E, passados 5 anos, depois do apóstolo Paulo ter estado ali em Corinto, ele escreve esta carta, esta epístola, exatamente aos crentes em Corinto. Passados 5 anos. E esta epístola surge como resposta a problemas que se faziam sentir no seio desta igreja ou desta comunidade. Problemas. Paulo aborda ali várias questões, eu passo a mencionar algumas. Questões relacionadas com divisões, os tais partidarismos ou os grupinhos que se criaram dentro daquela igreja local. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. E assim se criaram exatamente estes grupinhos dentro desta igreja local. E esta igreja local, em vez de ser uma igreja mesmo, segundo o coração de Deus, era um clube, não é? Com os seus grupinhos. Além destas divisões, também Paulo faz referência à imoralidade sexual que se verificava naquela igreja. É tremendo mesmo. Não é? O apóstolo Paulo faz referência, ali leiam esta carta, pecado, diz o apóstolo, nem entre os gentios, nem entre os ímpios se cometia, não é? E também havia litígio entre os irmãos zangados uns com os outros. Incrível, não é? E mais incrível para mim. Por mais estranho, pelo menos para mim me parece, só alguns, poucos mesmo, se sentiam incomodados com o que ali se passava. Foi só uma família que comunicou toda esta situação ao apóstolo Paulo. Parece que tudo estava bem. As divisões estavam bem. O pecado. Tudo era lícito, não é? Isto de andarem zangados uns com os outros era coisa insignificante. Mas foi por causa disto que o apóstolo Paulo escreveu esta igreja. E analisando exatamente aquilo que se passava, o quadro espiritual desta igreja era mesmo decadente. E tendia para piorar ainda mais. E Paulo, nesta sua primeira epístola, também aborda alguns assuntos doutrinais. Não vou falar sobre cada aspecto, unicamente estou a resumir a carta. Nomeadamente, eu cito, o papel da mulher na igreja local, também sobre a ceia do Senhor, e o uso de dons espirituais. Paulo estava ali a tentar colocar ordem exatamente naquela igreja. E também fala sobre a ressurreição dos mortos. E é sobre a ressurreição, exatamente, que este capítulo fala no capítulo 15.
a ressurreição dos mortos. E cada tema, se vocês analisarem, é tratado de maneira prática, mas também teológica. Nós não temos qualquer dúvida também em relação a isso, oferecendo aos coríntios, àquela comunidade, não é? E a nós hoje, se quisermos atentar. E a nós hoje. Se quisermos aprender princípios para a construção de uma igreja saudável e santa. Uma igreja segundo a vontade de Deus, segundo o padrão divino, e não segundo o homem. Então, esta carta é uma mistura de repreensões, de conselhos e também de instrução. Nós vemos exatamente nesta carta. E o apóstolo começa este capítulo 15, enumerando 3 verdades fundamentais do cristianismo. 3 verdades. Do cristianismo genuíno ou puro. Porque anda por aí muito cristianismo. Epá, como nós sabemos que nada tem de cristianismo, só tem nome. Só tem nome. Infelizmente, sou obrigado a falar assim. 3 verdades fundamentais e com consequências gravosas para os incrédulos. Para os incrédulos. Incrédulos esses que podem estar no seio da igreja. Não era o caso aqui em Corinto? Leiam esta carta. E a incredulidade que se verificava nesta igreja em relação à ressurreição. Para já não considerar noutras igrejas, nomeadamente Éfeso, não é? Também acerca do mesmo assunto. Aqui não havia ressurreição, ou não há ressurreição. Paulo fala a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso e supostamente é nesta relação que ele fala, de que fala sobre Himeneu e Fileto, acho que é Fileto, e 2 pessoas que transtornaram aquela igreja, dizendo o quê? Que a ressurreição já era feita, ou já tinha acontecido. Incredulidade no seio da igreja local. Verificava-se ali. E nada há novo sobre a face da terra. O que foi, pode ser hoje. E isto que nos sirva também para um alerta para cada um de nós. E então, estas verdades sobre a ressurreição, de um modo particular, que foram abraçadas ou queridas por esta comunidade quando lhes foram anunciadas, como no versículo 11, nós lemos ali, versículo 11 deste capítulo, fica aí agora no 1 Coríntios capítulo 15, diz ali, então ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido, que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas com o passar do tempo, e vejam, 5 anos passaram. Por influência de alguns. E o texto também nos revela isso. Das más conversações. Na nossa versão, na versão que eu uso, noutras versões diz nas más companhias. Das más companhias. Versículo 33. Diz ali, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vem neste contexto. E tais verdades deixaram de fazer sentido depois. E uma dessas verdades prendia-se com a ressurreição dos mortos. 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 Prendia-se com a ressurreição dos mortos.
E o apóstolo Paulo aborda este assunto, não é? E a abordagem deste assunto tão importante sobre a ressurreição vem, pois, na consequência ou na sequência da incredulidade que se verificava ali no seio daquela igreja. Não era pelo mundo, não era no mundo. O apóstolo Paulo não estava a fazer referência ao mundo, mas sim aos que se reuniam no seio daquela igreja, ou que se encontravam no seio daquela igreja, e se reuniam como igreja, não é? Por pessoas relacionadas com a igreja, pois, em Corinto. Versículo 12, creio que também fala sobre isso, quando diz-lhe, se prega Cristo ressuscitou dos mortos, e foi ali pregado isso, como dizem alguns, dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Eu queria ver se não fugia daquilo, dos princípios que eu estabeleci aqui. E então, isto para mim, pelo menos para mim, constitui um alerta para mim. Não sei se constitui para os irmãos. Aquilo que eu transmito aos outros pode afetá-los pela positiva ou pela negativa. No caso desta igreja, aquilo que estava a ser dito estava a afetar pela negativa toda aquela comunidade. Isto pode acontecer connosco. Aquilo que eu transmito, aquilo que eu passo ao meu semelhante, pode afetá-lo, quer positivamente, quer negativamente. E eu quero puxar esta puxada de atenção. Quando expomos o contraditório, é importante sempre analisar esse contraditório à luz da revelação do mistério. É esta verdade que nós encontramos em Romanos capítulo 16, versículo 25. Nós temos formas de pensar. Muitas vezes pensamos que estamos a pensar bem, não é? E transmitimos aquilo que pensamos. Mas muitas vezes o fazemos por falta de conhecimento. E de não estarmos alinhados com este ministério, com esta revelação do mistério. Há sim grande necessidade de nós confrontarmos quando expomos o contraditório, aquilo que pensamos, analisar isso sempre na base, tendo por base a revelação exatamente do mistério. Em relação ao meu pecado, ou a minha incredulidade também, ou desvios da verdade, também pode acontecer. Eu posso constituir como que um fermento que pode levedar toda a massa. Já viram que o pecado existente aqui nesta igreja era tido como algo corriqueiro. E se calhar outros eram levados também a praticar o mesmo pecado. Havia ali um fermento, e aliás o apóstolo Paulo fala exatamente desse fermento no capítulo 15. Ele, no versículo 5, melhor direi, isto em relação exatamente ao pecado. Se quiserem vir aqui, estamos em Coríntios, vamos aqui no estado ao capítulo 5. Eu não queria demorar muito tempo sobre... diz ali, o apóstolo Paulo fala sobre exatamente as impurezas da igreja em Corinto, e notem o versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E então diz assim, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aquele pecado podia levar outros a cometerem pecados semelhantes, ou do mesmo género, não é? E também o apóstolo Paulo faz referência aos desvios da doutrina. Na Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, ele fala ali, de um modo particular, sobre a circuncisão.
E ele diz ali também, usa esta mesma fraseologia, eu vou rapidamente ali buscar, capítulo 5, versículo 9, diz assim, versículo 3, e de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Este foi um problema da igreja também da Galácia. Desviou-se da verdade. Da verdade. Versículo 9 diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda toda a massa. O apóstolo Pedro, noutro contexto, ele também fala de outro assunto. E ele profetiza em relação ao futuro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 3 e 4, e diz ali, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Que tipo de escarnecedores eram estes? Andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Além da ressurreição, o apóstolo Pedro, também inspirado pelo Espírito de Deus, alertou para este outro problema, sobre a vinda do Senhor. Muitos, certamente que nós temos abraçado esta promessa da parte do Senhor, mas o tempo vai passando e o Senhor não vem. E se calhar colocamos, ou podemos colocar, corremos o risco de nos colocarmos do lado destes escarnecedores, não é? E à semelhança deles de dizermos, onde está a promessa da sua vinda? Amados irmãos, eu todos os dias, e oro ao Senhor que me ajude nesse sentido, todos os dias me lembrar, me possa lembrar de que neste dia o Senhor pode vir. Vai ajudar-me a melhorar o meu relacionamento com Ele. Serei semelhante àquele jardineiro, não é? Que cuidava do jardim do seu patrão, e o seu patrão estava sempre longe, e não o vinha visitar. Mas ele tinha o cuidado de zelar por aquele jardim. E alguém se virou e disse, porquê é que tem isto tão zelado? O seu patrão vem cá todos os dias, não é? Não, ele nunca cá veio. Mas espera por ele a todo momento. E nós, amados irmãos, em relação à vinda do Senhor, nós devemos esperar por Ele a todo momento. Vai-me ajudar no meu relacionamento com o Senhor. E também me poderá ajudar no meu relacionamento com o meu irmão na fé. E também com os perdidos. Como sabemos, a ressurreição dos mortos sempre foi um tema divergente entre as pessoas e, de um modo particular, entre os religiosos, não é? No tempo do Senhor Jesus e também de Paulo, estas divergências já se verificavam. Isto não é nada novo. Não é nada novo. E o nosso texto 17, que nós fizemos aqui o primeiro texto, é testemunha dessa realidade. O que é que pedimos ali no último versículo que nós lemos? Ouviram Paulo até a ressurreição dos mortos. Só foi até aí. Mas depois, quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, uns escarneciam. O que é isso? Ressurreição dos mortos. Os assim chamados evangelhos e o próprio Paulo fazem referência a um grupo religioso nos seus dias. E qual era esse grupo religioso? Eram os saduceus. E os saduceus, no fundo, representam a ala dos que não creem na ressurreição. Tínhamos ajudem-me, os fariseus que criam na ressurreição, mas estavam salvos ou não, isso é outro assunto. Pelo menos o Senhor chamou-lhes de hipócritas. Em relação aos saduceus, não criam efetivamente na ressurreição dos mortos. E eles, no fundo, representam a ala do nosso mundo religioso. Daqueles que, apesar de tanto estarem ligados alguns à palavra de Deus, não creem naquilo que a palavra de Deus diz. Então somente isto. Muito rapidamente eu queria vos falar sobre 7 aspectos da importância da ressurreição de Cristo. E o primeiro ponto a importância da ressurreição de Cristo. Primeiro ponto, a ressurreição de Cristo confirma que Jesus é o Filho de Deus.
A Bíblia, se analisarem, apresenta a ressurreição como uma confirmação da identidade de Jesus. Ao ressuscitar, Cristo demonstrou, entre outras coisas, a sua autoridade e confirmou as suas palavras. E ensinamentos que ele espalhou durante o seu ministério. Ele não falou sobre a sua morte e que ao terceiro dia ressuscitaria. Já viram se ele, depois de ter sido sepultado, se não tivesse ressuscitado, ele seria considerado como um mentiroso? Pois disse uma coisa que não se veio a confirmar. Não. Seja todo homem mentiroso, menos e Deus verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo era Deus, humanado. A ressurreição confirma que Jesus, pois, é o Filho de Deus. E este acontecimento, no fundo, a ressurreição do Senhor, fortaleceu a fé dos seus discípulos. Podemos analisar os seus discípulos antes e depois da sua ressurreição. E também da vinda do Espírito Santo sobre eles em poder. De facto, eram outras pessoas que não se importavam de sofrer por amor ao seu Senhor. Não se importava até, inclusive, de morrer por amor ao seu Senhor. E, segundo a tradição, morreram mesmo por amor ao seu Senhor de formas... Leiam sobre isso, não é? O impacto que a ressurreição do Senhor teve nas vidas deles. Eles contemplaram o Senhor ressurreto. Declarado Filho de Deus em poder, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Declarado ou confirmado Filho de Deus, aquilo que Ele falou é confirmado exatamente por meio da sua ressurreição. Este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Testemunha ali Pedro, exatamente, perante a casa de Israel. Este Jesus ressuscitou. Vou adiantar, ver se para ser mais breve. A ressurreição, um outro aspecto sobre a ressurreição, confirma o cumprimento das promessas de Deus. O cumprimento das promessas de Deus. Se a Bíblia fosse humana, somente humana, muita coisa falharia. Mas como é divina, ainda que Deus tivesse usado homens falíveis, mas o Espírito do Senhor os moldou e tratou com eles por forma que não houvesse enganos. As Escrituras depois indicam que a ressurreição fazia parte do plano de Deus, revelado anteriormente. Não é? A ressurreição de Cristo não fazia parte do mistério que estava oculto em Deus. Era uma verdade que já fazia parte da revelação profética acerca do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos ensinaram que esse acontecimento cumpriu aquilo que havia sido depois anunciado pelas Escrituras. Escrituras proféticas, claro. E então, assim, a ressurreição confirma o quê? A fidelidade de Deus às suas promessas. Aquilo que Deus promete, cumpre a seu tempo. Então ele diz ali, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele não pôde permitir, desculpem, que o seu amado filho permanecesse na morte, vencido pela morte. Quando o seu amado filho o honrou. Foi obediente até à morte. E morte da cruz. E Deus não ficou indiferente. Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos, o apóstolo Paulo fala ali também. E outro versículo, que Cristo havia de padecer ou morrer. E sendo o primeiro depois da ressurreição dos mortos, aqui, quando o apóstolo Paulo está a falar a Festo, não é? E ele dá este testemunho que Cristo havia de padecer, havia de morrer, o que já estava profetizado. Ele estava a falar segundo as Escrituras proféticas, ali a Festo. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos. Avançando a ressurreição, confirma, pois, a vitória de Cristo sobre a morte. Isto não é fantástico? Não é fantástico?
A morte depois de Jesus na cruz foi seguida pela ressurreição. O que é que mostrou com isto? Que a morte não teve a palavra final. Não teve. A morte não teve a palavra final. E esse evento é apresentado como uma vitória, não somente sobre a morte, mas sobre aquele que tem ou tinha o poder da morte, Satanás. O Senhor Jesus, por meio da sua cruz, venceu a morte e aquele que tinha este império da morte. É? Diz ali 1 aos Coríntios, mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diz ele, confirma, afirma. E diz no versículo 54, pois leiam todo aquele capítulo, diz ali, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. A ressurreição também de Cristo é o fundamento da fé cristã. Há outros fundamentos de outras religiões, de pessoas que morreram e permanecem mortas. E aqui está a diferença entre as religiões e o cristianismo puro, não é? A ressurreição é o fundamento da fé cristã. O apóstolo Paulo explica que a fé cristã depende da realidade da ressurreição. Depende. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a mensagem do Evangelho perdia o seu sentido. Não fazia sentido eu estar aqui nesta hora. Nem estar ao serviço do meu mestre. Não fazia sentido. Se Cristo tivesse sido vencido pela morte, mas Cristo ressuscitou, não é? A mensagem também do Evangelho perderia seu sentido. Sem a ressurreição, o sacrifício de Jesus seria inútil. Não tínhamos qualquer dúvida. Sem ela, a fé seria considerada vazia e sem fundamento. Eu não estou a falar de cor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo tivesse ficado retido pela morte, se tivesse sido vencido pela morte, o apóstolo Paulo certamente não se esforçava como se esforçou. E os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E outros conservos seus. Não é? Versículo 17 diz ali também desta nossa carta. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não faz sentido. Não é? Sem a ressurreição de Cristo, a fé não faz sentido. E ainda diz, permanecemos nos nossos pecados. Sim, se Cristo não ressuscitou. Já viram a força aqui destas palavras? A importância exatamente da ressurreição do Senhor. Avancemos rápido. A ressurreição também garante a justificação diante de Deus. Já pensaram nisso? Além de ser o fundamento também da fé cristã. A ressurreição garante a justificação diante de Deus. O que é que a Bíblia também nos ensina? Que a ressurreição está relacionada à justificação. Tá? Não podemos separar a ressurreição do Senhor da nossa justificação. Não podemos. Ou seja, ao ato de Deus declarar o pecador justo, imputar exatamente a sua justiça, não é? Por meio da obra de Cristo. Entre outras passagens, também escolhi duas. Foi entregue por nossos pecados. E notem, e ressuscitou para nossa justificação. Ressuscitou para nossa justificação. Sem a ressurreição de Cristo, nós hoje não estaríamos justificados diante de Deus. Mas a vez,
Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele fala-nos ali dos primeiros aspectos, haveis sido santificados, haveis isto, haveis aquilo, e também menciona ali, haveis sido justificados. Isto tendo por base exatamente a ressurreição do nosso amado Salvador. O seu sangue precioso teve e tem hoje este valor incrível de purificação dos nossos pecados, porque também se toma por base a ressurreição do nosso amado Salvador. Do nosso amado Salvador. Só mais 2 aspectozinhos sobre a ressurreição. A ressurreição oferece esperança de nova vida. Mas é. E outro aspecto importante é que a ressurreição de Jesus aponta para uma nova vida espiritual. Não é o que diz também a palavra? Para todo aquele que está em Cristo. Nova criação, nova criatura, ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Há uma nova vida. Há uma nova vida. Vida espiritual, claro. E a Bíblia ensina que aqueles que creem em Jesus Cristo participam dessa realidade, dessa nova vida. Também selecionei 2 versículos, diz assim, porque fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Aqui é uma referência, eu não vou meter aqui nisto. É sepultados com Ele, não é como Ele foi batizado, é com Ele, quando cremos, pelo batismo da sua morte. Nós somos batizados na sua morte, ou nos identificamos com a sua morte. E tudo é um processo espiritual e não humano, assim como é o da circuncisão. Não é? Nós estamos circuncidados, mas é com a circuncisão de Cristo. É tudo um processo espiritual. E aqui também. E assim, uma vez que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Porque esta é essa nova identidade nossa, não é? Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Nós estamos a caminho da nossa Canaã celestial, não é? E por último, haveria mais aspectos. A ressurreição garante a esperança da vida eterna. Que fantástico, que fantástico. O que é que nos aponta para a esperança futura da vida eterna? E a Bíblia ensina que Cristo ressuscitou como o primeiro daqueles que receberão esta nova vida. Que receberão esta nova vida. E essa promessa, pelo menos a mim, fortalece, ou deve fortalecer a cada um de nós a esperança do salvo. O que é que o Senhor disse? Porque eu vivo, vós também vivereis. Independentemente de dispensações, esta é uma verdade horizontal. Porque eu vivo, vós também vivereis. Temos esta garantia da parte do Senhor. E Ele não é o homem para que minta, não é? E mais, Coríntios 6,14 diz assim, porque Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará. Também nos ressuscitará. Por isso, a ressurreição, pois, dos salvos é uma consequência direta de quê? Da ressurreição do Senhor e da sua vitória sobre a morte. Como a carta aos Hebreus fala-nos sobre isso, no capítulo 2, versículo 14, Cristo sobre a morte e sobre aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E ele prova, pois, que a morte não é o fim, como muitos já pregam por aí. Morreu, tudo termina. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A morte, pois, não é o fim. Não foi o fim para o Senhor Jesus Cristo. E não é o fim para todos aqueles que estão nele. Assim como Ele ressuscitou, assim havemos nós de ressuscitar. Não é? Então a morte deve ser vista pelo crente como um estado temporal. É uma vírgula e não um ponto final. Não é? Chegará o dia, tenhamos passado pelas portas da morte ou não,
os salvos receberão um corpo glorificado. Incorruptível. Imortal. Leiam esta carta. Tem servido tanta consolação para mim, em momentos tão difíceis. Livre, pois, das limitações a que estamos sujeitos, doenças, fragilidades, inclusive do caos deste mundo em que vivemos. 52 e 57 falam-nos isto mesmo. Finalmente, a nossa união eterna com Cristo se verificará na prática. A ressurreição permite, pois, que os salvos vivam e reinem com Cristo, desfrutando da comunhão com Deus para sempre. Para sempre. E, em conclusão, eu falei-vos de que a ressurreição dos salvos, que é que eu vos falei? E fala-nos sobre a ressurreição de Jesus, também aponta para a esperança futura da vida eterna. Mas a ressurreição dos salvos não é apenas uma esperança futura. Não é apenas uma esperança futura. Mas um componente essencial que dá significado à fé e à nossa conduta. Isto no presente, enquanto peregrinamos sobre a terra, não é? É por essa razão que o apóstolo termina exatamente esta carta, deixando-nos... Termina? Não é o apóstolo em si que está a falar, mas o Espírito através dele. E que nos deixa um incentivo fantástico. E ele diz ali, leiam comigo o último versículo deste capítulo. Ele diz ali, portanto, meus amados, ou seja, depois do exposto, depois daquilo que eu vos transmiti, diz ali, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porquê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é que nós estamos a fazer em prol do nosso Mestre e Senhor? Estamos a negar servi-lo na igreja ou fora dela? Estamos a abdicar de determinados serviços? É este o pensamento que nos é deixado. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor não tem culpa das atitudes erradas que eu tomo, não é? O Senhor não tem culpa das atitudes erradas que o meu irmão pode tomar contra mim. Não é o homem que deve estar em causa, é o nosso Senhor. Aquele que morreu, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que deve ser, de facto, o alvo de toda a nossa atenção, de toda a nossa devoção. Eu não posso ver o cristianismo de outra maneira. Senão torno-me um mero religioso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E aqui não classifica que serviços da obra do Senhor. O serviço do Ministério das Crianças, o serviço do Adorno, é tão bom nós chegarmos aqui e vermos tudo celadinho. Outros serviços que não são muito visíveis, mas que são feitos e que o Senhor vê. Isso é que nos importa. Coloquemos isso na nossa cabeça.
Que não façamos as coisas para sermos ouvidos e aplaudidos e considerados, mas façamos porque o Senhor move os nossos corações. E se o Senhor fosse o nosso motivo principal, certamente que estaremos sempre ao seu dispor. Porque é o galardão está com Ele. Não é? Não é o homem que nos vai dar o galardão, é o Senhor. É o Senhor. E o apóstolo Paulo, noutra carta, diz, portanto, consolai-vos com estas palavras, em relação também no contexto da ressurreição dos mortos. Eu anseio por estar com o meu Senhor. Mais do que tudo. Já partiram pessoas que me são muito queridas ainda hoje. E certamente partirão outras, se me partiram antes. Mas eu primeiro quero ver o meu Senhor. Foi Ele que tornou possível tudo aquilo que Ele me ha dado em Cristo Jesus, não é? Aquilo que eu tenho no presente e aquilo que me aguarda na eternidade. Que o Senhor possa acrescentar a sua bênção por meio da sua palavra em cada coração.